Nesse vídeo eu vou te contar de uma forma muito breve um pouquinho da minha história, como que eu consegui deixar o serviço público para viver realmente de condomínios. Isso é possível? Bem, pessoal, isso aconteceu sim. Na verdade, depois de 7 anos de serviço público, depois de já ter passado pelo estágio probatório, depois de ter alcançado, inclusive, um bom lugar, né, na instituição que eu já atuava, que eu trabalhava, com uma escala de serviço de trabalho boa, razoável. Eu trabalhava em três vezes na semana, era chefe de um setor administrativo, nunca quis, né, como um policial civil do Rio de Janeiro, trabalhar na rua, essa foi uma opção, mas eu realmente não tinha uma rotina muito pesada, entenda, não foi esse o motivo que me fez largar o serviço público, mas o que aconteceu? Quando eu, na verdade, entrei para o serviço público, eu já tinha tido a minha primeira experiência, a segunda e a terceira nos condomínios. Naquela época, claro, eu precisei, né, suspender a minha OAB, porque eu não poderia advogar, mas eu atuei como gestora profissional, como síndica profissional, como consultora. Então eu trabalhei fazendo implantações de condomínios já implantados, atuando com incorporadoras, prestando consultoria a algumas administradoras também. E isso aconteceu por alguns anos. Com o passar dos anos, quase 10 anos, realmente começou a pesar para mim o serviço público. Eu digo que após aquele período, eu acho que a minha felicidade, o meu contentamento durou ali o estágio probatório, realmente, sabe? Porque eu já tinha 2 filhas, né? Quer dizer, tinha uma, depois a outra nasceu. Então, realmente, você busca uma suposta estabilidade. Então, é claro que me proporcionou coisas, né? O serviço público me trouxe a segurança de eu poder comprar, dar entrada no primeiro apartamento, financiar o resto da vida, mas sim, de ter o primeiro carro, enfim, ter aquela sensação de você ter estudado muito e você ter conseguido ter êxito. Sem sombra de dúvida, essa foi a minha maior satisfação, de ter passado num concurso muito concorrido, ter estudado muito, ter tido êxito e ter proporcionado esse início de vida para minha família. Mas o que aconteceu? Realmente, com o passar dos anos, eu me desmotivei muito, porque nada do que eu fizesse alterava realmente a minha remuneração. Eu imaginei assim, passar a minha vida inteira fazendo aquele mesmo tipo de serviço e ter que aguardar aí 10 anos para ter uma sessão na carreira ou receber um pouco mais, por exemplo, né? Como eu já tinha experiência com os condomínios, eu já atuava, eu já ganhava algumas vezes mais do que eu ganhava no serviço público, só trabalhando com uma área de atuação, uma ou 2 áreas de atuação. Só que a minha insatisfação foi crescendo. E aí eu consegui perceber que minha vida estava passando, já não era tão novinha, então foi cada vez mais, isso foi afunilando. A grande questão para mim é que para eu voltar a advogar, para eu conseguir pegar outras áreas de atuação que eu já tinha visão de uma atuação 360, mas eu tinha, naquele momento, eu só podia atuar com aquelas áreas que eu já atuava. E isso me trazia insegurança. Por quê? Quando a gente limita muito a nossa atuação, você tem medo de perder os contratos. Eu morria de medo, eu tinha filhos. Eu morria de medo disso comprometer a minha subsistência. E isso foi que me paralisou muitos anos. Até que depois de um acidente de carro, eu fiquei de licença médica por quase 2 anos. Foi quando eu tive clareza de que realmente aquela roupa não me vestia mais. E aí eu queimei literalmente a ponte. Não tô dizendo que é para você fazer isso. Eu tô contando um pouco da minha história, né? De como eu consegui virar a chave do serviço público. Eu sei que muitos de nós, a gente fica nessa dúvida se é possível a gente empreender na nossa advocacia. E falando de condomínios, como isso é possível. Realmente, no momento que eu tive coragem de queimar a ponte e começar, né, voltar, né, a advogar, a ter essas outras possibilidades, foi o meu fator de crescimento. Justamente porque o que eu te falei, como eu trabalhava só com a gestão profissional de condomínios, só com consultoria a grandes empresas, eu tinha muito medo que aquelas portas se fechassem e comprometesse a minha subsistência. Ou seja, eu deixei o serviço público para empreender nos condomínios. Depois que eu saí, que eu realmente retomei, eu comecei a fazer, né, a pegar as outras áreas, a advocacia imobiliária de condomínio, trabalhar com vícios construtivos, com consultoria avulsas, com assessoria jurídica, com a parte de cobrança. E não pensem que eu deixei o serviço público porque eu tinha muito conforto financeiro ou porque a vida estava tudo bem. Muito pelo contrário. A minha decisão foi num momento assim que, inclusive, o mercado imobiliário estava fechado, certo? Então, poderia até ter dado tudo errado. Mas quando eu aumentei
aumentei o meu raio de atuação, quando eu realmente enxerguei o empreendedorismo no condomínio e comecei a atuar, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, independente de você deixar o serviço público ou atuar em paralelo ao seu serviço público, é possível sim. Eu só falo daquilo que eu vivo, né? De ter autonomia na sua advocacia, ter liberdade financeira, liberdade de tempo e qualidade de vida empreendendo nos condomínios.